Vamos conhecer agora o cenário das eleições municipais no segundo maior colégio eleitoral do estado. Em Várzea Grande, serão 3 candidatos ao passo Couto Magalhães. O atual prefeito, Tião Dazaeli, do PSD, concorre à reeleição, tendo como vice a professora Anice, do PSB. O deputado Wallace Guimarães, do PMDB, sai com o vereador Wilton Coelho Wiltinho, do PR, como vice. E, por fim, a esposa do senador Jaime Campos, Lucimar Campos, entra na disputa pelo Democratas, tendo o médico Arilson Arruda, do PRB, como vice. Pelo visto, somente o engenheiro Tarcísio Bassan recuou na corrida pela prefeitura. Esse cenário mostra que a briga vai ficar mais acirrada em Várzea Grande. É isso mesmo, Patrícia? Thalita, há quem diga que nós teremos pela frente uma das eleições mais agitadas dos últimos 10 anos, 3 grupos realmente bastante fortes e também uma mudança aí durante a madrugada. Tião Dazaeli, que havia admitido jogar a toalha no dia anterior, durante a madrugada, numa reunião tensa, principalmente com os pré-candidatos a vereador, agora candidatos, né, já que já houve convenção, houve uma pressão muito grande e mesmo com o alerta de Riva, que teria dito aí numa reunião com o Silval Barbosa que se o Wallace e Tião saíssem, seriam engolidos pelo grupo do Jaime Campos, os dois mantiveram as candidaturas. O Zaeli já disse que poderia não ser candidato, tal. Chama atenção nesse momento político um fato. O Riva sempre foi liderança, é claro, nós sabemos disso, tá? E ligado a Jaime Campos. Exatamente. Teve no PTB, no PSDB, no PP e tudo mais. E eu lembro que o Riva participava desses assuntos assim, mas ele não estava lá na frente. Você está me entendendo? Articulação, etc e tal. Mas na hora o cavalo entrava tal, o Riva não estava. E o Riva, dessa vez, assumiu essa liderança que ele tinha, mas ficava nos bastidores e que ele colocou lá na frente, de bancar, insistir com a candidatura do Zaeli e com a candidatura do Brito. Inclusive essa de ser amigo pessoal do Jaime e se dizer que ia retirar a candidatura do Zaeli, como foi aquele caso do Maxwell Leite com o Júlio Campos na eleição passada. E dessa vez o Riva saiu, digamos, da garupa e montou no cavalo. Pensando em alguma coisa de 2014, não sei, mas foi para frente, chegou na convenção com o Brito na frente, etc, aquela coisa toda, que eu lembro quando era do PSDB, ele sempre estava numa retaguarda. Ele não era essa figura. Quem diga que ele tem uma resistência na Baixada Cuiabana. Na Baixada Cuiabana dizem que o Riva tem uma resistência e por isso que ele não entra tão forte. Mas a gente percebeu, como o senhor disse, que ele entrou muito forte nas 2 articulações. Só para concluir, dentro desse raciocínio, o PSD, o Romilson, o RD News é que fez essa pesquisa. Muito boa, eu separei até nos favoritos, mostrando que o PSD é o maior partido do Estado, mas em número de prefeituras e vereadores, mas de municípios com eleitorado pequeno. Entende? Se você somar o eleitorado, ele não dava uma quantidade, parece que era de Cuiabá ou Várzea Grande. Então o PSD tinha que mostrar a cara aqui. Inclusive para fazer, se o Riva tem pretensões maiores, senador ou governador, de crescer no maior colégio eleitoral. Então a candidatura pode não ganhar, o Zaeli e o Brito, mas pelo menos tem palanque, pode fazer aquilo que não vai ficar em Araguainha, não sei aonde, etc. O PSD se não lançasse candidato nos 2 maiores colégios eleitorais. E essa foi a grande diferença para mim, o Riva topou fazer isso. Professor, e aí nós temos aí Tião Dazaeli, que tem-se como sendo desgastado por conta da gestão e principalmente do respingo do Murilo Domingos, mas ao mesmo tempo o PR foi para o PMDB e pode ser que ele jogue esse desgaste para o Wiltinho, né, e que vem do PR, que carrega aí a pecha do Murilo Domingos. E nós temos aí o Wallace Guimarães, que é líder nas pesquisas, mas não podemos deixar de lado a família Campos, que vem com tudo, com o Lucimar Campos. Olha como a política é interessante, né? Tanto Cuiabá, só que Cuiabá foi dissolvendo ao longo do último mês. Várzea Grande não, foi no último dia. Existia uma relação ali polarizada e em função disso, dessa polarização, os 2 partidos que lideravam as pesquisas, os 2 nomes, né, que lideravam as pesquisas, tanto o Wallace quanto a Lucimar, acredito que não tiveram o cuidado necessário na escolha do vice. Houve ali uma relação de um vice muito próximo, que traz muitas vezes, mas no caso do Wallace traz desgaste. No caso da Lucimar não soma voto.
porque é da relação do mesmo grupo. Olha que interessante, o Tião da Zaélia, ele entra de último momento e faz uma composição interessantíssima. Ele traz uma mulher que vem dos movimentos populares, que não tem rejeição e consegue colocar dentro do seu governo, ele que é o empresário, que vem com uma relação de desgaste ali direto, alguém que tem a simpatia da população. Ele faz uma grande composição e tem briga. Agora, vou dizer uma coisa aqui que é arriscado. Como o professor Alfredo falou, a nossa função aqui é girar a bola de cristal mesmo. Se vai dar certo lá na frente, não sei. Não me surpreenderia se na reta final dessa campanha, um dos dois, o Tião ou o Wallace, jogasse a toalha. Não me surpreende. Não de uma forma clara, desistindo da candidatura, mas abrindo um precedente numa disputa direta contra a família Campos. E nesse caso, eu não menosprezo de forma nenhuma a máquina da prefeitura associada a um grupo que tem uma proposta socialista com o PSB, através da professora Nicinha lá em Várzea Grande. Então o senhor acha que a família Campos vai ter bastante trabalho e deve sair prejudicada por dois grupos contra a família Campos? Vai ter eleição também em Várzea Grande, vai ter eleição, vai ter uma disputa muito ferrenha ali, e dependendo, em Várzea Grande é muito interessante, porque já é de costume essa questão. Quando essa eleição nós chegarmos ali para o dia 10, 15 de agosto, ela poderá começar a ganhar novos contornos. Quando chegar em setembro, ela poderá se afunilar e perder Por que eu estou colocando 10, 15 de agosto? É ali que começa a solidificar as candidaturas. Ao solidificar a candidatura, se existir um crescimento de um grupo contra o grupo Campos, é possível que lá numa altura nós tenhamos uma desistência branca. Tá certo. Vamos voltar de novo ao estúdio. Thalita, perguntas dos internautas? Isso mesmo. Pelo chat, o Fernando Nogueira pergunta novamente aos nossos dois analistas. Gostaria de saber se o Tião, com a prefeitura na mão e querendo disparar contra todo mundo, são os termos que ele usa, tem a chance de ser reeleito, a exemplo do que aconteceu com o Murilo Domingos. Em abrir a caixa de Pandora, né? Olha, não é uma resposta assim de ficar em cima do muro. O Tião pode crescer? Pode. Se ele mostrar o que tem lá dentro da caixa de Pandora, diz que viu, que tem, mandou fazer uma auditoria e tal, pode. Mas do jeito que está o quadro e a pesquisa, não. A rejeição é muito alta, né? E diz o seguinte, que a rejeição, quando chega num patamar, é difícil você eliminá-la toda. Eu acredito que o Chico Galindo, por exemplo, não saiu candidato porque a rejeição era muito alta. Então os marqueteiros falaram, olha, não dá tempo de jogar isso lá para baixo. Acreditar que o Tião pode ser, pode, em política pode tudo, mas do jeito que está o quadro, não. Eu acrescentaria em Várzea Grande um outro dado, porque muito tempo aqui e chama atenção isso. Família Campos, que você colocou, presença política forte, etc. Nós todos sabemos historicamente aquela coisa toda e tal. Se hipoteticamente a dona Lucimar perder a eleição agora, atrapalha a vida política dos Campos lá. É porque Júlio já perdeu aí. E eu ia falar isso. Perdeu o Júlio. São 8 anos fora do poder local. Ganhando alguém que não seja a dona Lucimar, vamos supor que seja o Alisson, hipoteticamente, ele teria a chance de ficar mais 8 anos, certo? E para o Jaime Campos, perdeu com o irmão, estou falando em hipótese, né? Perder com a esposa seria um baque político enorme. E mais, Várzea Grande caminha para uma transformação muito forte na economia. O boom imobiliário que aconteceu do lado de cá, você pode começar a fazer pesquisa sobre isso, vai atravessar a ponte. Já está atravessando. Ginco, construtoras, acertar a questão do uso do solo lá, essa questão do parque da água, essa nova ponte que vai sair atrás do Santa Rosa, que vai fazer a ligação, que não precisa ir na Couto Magalhães, vamos dizer assim, o VLT, o aeroporto e tudo mais. Então, se a família Campos não assumir agora a prefeitura com esta nova Várzea Grande, aí é que pela primeira vez a gente poderia dizer que a família sofreria um baque político. E dá para se fazer aí uma análise, já que a gente está falando que tudo aqui são suposições, de quem que sai na frente ou o jogo sai zerado entre o Lucimar, principalmente, e o Wallace? Porque o Wallace, principalmente os militantes, estão num clima de já ganhou. Muitos entendem que ele não vai ser batido pela Lucimar, tá? Esse clima em Várzea Grande. Olha, Várzea Grande ela é atípica, nós não podemos esquecer disso, né? E Várzea Grande, a eleição não vai ser decidida necessariamente pelo candidato que sair na frente, né? Ela vai, porque é o seguinte, os 3 candidatos têm teto. E eu penso que a eleição em Várzea Grande vai definir por aquele candidato que tiver o teto mais alto
porque todos têm teto e o teto é baixo. E todos vão jogar pedra. Isso, a relação de rejeição é muito forte. Com relação à rejeição do Tião da ZL, ela é preocupante, é uma rejeição alta. A eleição passada aconteceu um fato político inusitado, que foi a questão da união do Júlio Campos com o Max Suez, né? Que foi inaceitável pela população. Mas a rejeição do Tião hoje ela é menor do que era do Murilo. Né? A eleição ela tem um fato interessante, ela tem a sua febre própria. E essa febre ela pega normalmente no mês de agosto. O mês de agosto é o mês da febre da eleição, não é julho, não é setembro. Setembro vai solidificar. Precisa saber como esses partidos vão entrar no mês de setembro. Tem uma tendência muito forte em Várzea Grande, perigosíssima, para os candidatos, que é sair do campo da proposição para o campo do conflito direto. E Várzea Grande tem essa tendência. O Grupo Campos trabalha muito voltado para isso. Tião da ZL está pegando fogo. E o Wallace existe uma relação de mágoa em relação a esse processo da família Campos, porque ele foi colocado fora um tempo. Precisa saber até quando, em política, essa relação de mágoa ela vai se desenvolver ao longo da campanha. Pode ser que, eu estou pegando o gancho assim, que o Wallace deixa os dois lados atirando, brigarem, porque o Tião vai levantar a caixa preta, e ele fica como bom moço, ou uma tentativa de ficar de bom moço, e pegar o voto dos ponderados, tá entendendo? E pode ser uma tática se acontecer essa guerra, ele ficando de fora. Mas eu não sei, mas dizem que a dona Lucimar tem um trabalho social grande e ela tem pouca rejeição, que isso foi levado muito em consideração no momento que escolheu-se o nome dela. É verdade, é verdade, foi esse fator. Diz que a senhora de ponta na cidade, e todos os elogios possíveis ao trabalho dela, a postura dela e tudo mais. Mas na campanha, como alertou o próprio Jaime, ou alguém na convenção, de que o receio era colocar rabo na candidata. Em Várzea Grande coloca. É complicado. Não na pessoa em si, mas na campanha em si, Várzea Grande bota para quebrar. Existe um discurso, professor, que é muito comum. A Lucimar é muito boa, mas quem vai mandar é o Jaime. E também. Também então, funciona, né? Tá certo. Vamos encerrar por aqui, então, as discussões a respeito de Várzea Grande, Thalita, mas ainda temos aí algumas ponderações a fazer sobre outros municípios polo. É isso mesmo, Patrícia. Obrigada por vocês por mais essa análise, né? Vamos a um breve intervalo e quando voltarmos, é hora de conhecermos o quadro em Rondonópolis. Voltamos em instantes. Não deixe esse inimigo fazer sala na sua casa. Mantenha as caixas d'água bem tampadas e coloque areia nos vasos de planta. Mato Grosso, unido contra a dengue. Governo de Mato Grosso. A felicidade brota da terra com a segurança do que é seu. Em Mato Grosso, milhares de famílias como a do seu Juscelio estão sendo beneficiadas através da regularização de imóveis, com a entrega de títulos definitivos urbanos e rurais em todo o estado. Agora eu estou muito feliz, eu colho o sustento da minha família na minha terra. Já são mais de 8 mil títulos entregues em todo o estado e milhares serão beneficiados em breve. É o resgate da cidadania e do futuro para muitas famílias. Governo de Mato Grosso, mais por você.